Turma querida do terceiro ano, não se surpreenda por eu estar com o rosto inchado. O motivo é porque estou com rinite alérgica, que não tem nada a ver com Covid, viu? Por favor. São coisas bem distintas. Então não se surpreenda se caso eu vier aqui com um paninho para segurar a coriza, que realmente não para. E os espirros fazem parte. Vamos dizer que estamos numa aula presencial. No terceiro ano, nós temos essa atividade, lembrando. Olha só, lembrando. E a página é a 38. Vejamos. Vamos relembrar o que aprendemos deste bimestre. Diz assim: estudei que, tracinho, a natureza transforma a tracinho. A natureza transforma o quê, gente? O que é que a natureza transforma? Eu já dei uma resposta. Transforma as paisagens. Verifique que são constantemente transformadas. O que é sempre são transformadas continuamente. As paisagens são constantemente transformadas. Das pela ação dos diferentes elementos da natureza, como a luz e o calor, aí nós temos sol, as, tracinho, água, das, tracinho, chuva, dos rios e dos tracinhos, oceanos, os ventos, os vulcões e os terremotos. São todos esses que modificam a natureza, modificam a paisagem, certo? Então, nós temos essa série de elementos que fazem com que haja transformação na natureza, como nós já havíamos visto em outras aulas. Aprendi que o transforma as paisagens por meio do trabalho que realiza. Quem é que transforma as paisagens por meio dos trabalhos que realizam? O homem. O homem transforma na paisagem natural em uma casa, em um resort. São inúmeras opções. Eles acabam transformando muitas dessas vezes por questões de necessidades, outras por questões de, questões financeiras que envolvem, toda essa situação. Então, são inúmeras. Aprendi que o ser humano transforma a paisagem por meio do trabalho que realiza. Isso foi um ponto. Constatei que a construção transforma intensamente a paisagem, pode causar sérios danos ambientais e sociais. O que seria isso? Usinas hidrelétricas. As usinas hidrelétricas, elas transformam aquele espaço onde a natureza percorria, onde existia vegetação nativa, onde existia uma população que sobrevivia do turismo. Então, quando as usinas hidrelétricas elas são instaladas, tudo que eu acabo de citar são transformados, são modificados, certo? A natureza já não continua a mesma, as paisagens também, a vegetação nativa muito menos, o turismo que ali vivia também é impossível. Lembrando que no Paraná, por exemplo, com a hidrelétrica de Itaipu, haviam 9 quedas d'água e hoje já não existem mais, devido à instalação da hidrelétrica. Tem suas vantagens? Tem. Por exemplo, como é dito, ela abastece a região sudeste, certo? Binacional, ou seja, ela está para servir para o Brasil e para o Paraguai, porque lá ocorre a divisa desses países. Constatei que a construção verifique que algumas paisagens podem conservar, ou seja, que foram construídas há muito tempo. Então, nós vimos também que existem edifícios antigos que permanecem. Tudo em volta é transformado, mas esses edifícios, eles continuam com o mesmo objetivo. Eles podem mudar com o tempo, pode ter outras funções, mas
normalmente esses edifícios, assim como casarões, como nós vimos em Olinda, eles são tombados. Tombados quer dizer, são, digamos assim, eles são, quando digo tombado, eles são, de certa forma, arquivados, protegidos pela cultura brasileira. Então, eles não podem ser mudados. Então, tudo que está em volta pode ser alterado, mas aqueles prédios, jamais. Como as casas de Olinda. As casas de Olinda, as fachadas precisam continuar mesmo, porque são pontos turísticos. De dentro para casa, da porta para casa, tudo pode ser mudado. O que não pode ser mudado é a fachada. Tudo bem? Até aí? Estudei que entre as paisagens que ainda preservam elementos antigos, existem aquelas que se destacam por seus elementos terem grande relevância cultural, por isso não são reconhecidos como patrimônio. Olha só, estudei entre as paisagens que ainda preservam elementos antigos, existem que se destacam por seus elementos terem grande relevância cultural e são conhecidos como patrimônio cultural. Esses patrimônios culturais foi os que eu acabei de falar. Esses patrimônios culturais, eles não podem ser movidos, derrubados, eclodidos. Eles podem ser restaurados. Aí nós temos transformação da paisagem pela natureza e pelos seres humanos. Essa eu vou deixar para que vocês respondam, porque nós temos uma série de elementos que podem ser transformados pela natureza e outra série de elementos que podem ser transformados pelos seres humanos. Essa eu vou deixar para que vocês pensem e para que vocês possam resolvê-los. Tudo bem? Até aí? Ok. Vejamos, nós temos algumas segundas chamadas de alguns alunos. Outros farão em casa e outros farão em sala de aula, não é isso? Então, eu preciso que vocês estejam atentos para responder e possam me enviar. Se houver alguma dúvida, por favor, entrar em contato comigo para que a gente possa tentar solucioná-los. Muito obrigada a todos, que Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Beijinho!